A paz de nosso Senhor Jesus, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração. O que você tem pensado pela manhã? Quais têm sido os teus pensamentos, as tuas palavras? As tuas primeiras palavras pela manhã, qual tem sido? Com que você tem ocupado a sua mente? Você acorda e pensa, ai, é mais um dia que o Senhor me concedeu? Ou você acorda e pensa, ai, vou eu mais um dia para aquele trabalho chato, lidar com as pessoas chatas? Você sabia que a nossa mente, ela pode se tornar um depósito de lixo ou ela pode ser uma grande fábrica que produz vitórias? A escolha é sua. A escolha é sua, ou você pensa certo, ou você pensa errado. Ou você pensa concordando com Deus, ou você pensa concordando com as suas próprias fraquezas. Quando nós acordamos e pensamos, hoje será mais um dia ruim, hoje será mais um dia cansativo, onde eu vou ter que aturar aquelas mesmas pessoas, onde eu vou ter que fazer as mesmas coisas. Quando você pensa dessa maneira, você está começando ali a produzir um dia ruim na sua vida. Quando não foi isso que Deus produziu para você. Deus produziu para nós dias de vitórias. É claro que teremos lutas e guerras nesse dia, mas também teremos vitórias. E o nosso grande erro é pensar da maneira errada. O nosso grande erro é não pensar como Deus pensa, é não ver como Deus vê, é não concordar com aquilo que Deus fala sobre nós, sobre a nossa vida. Nosso grande erro é esse, não concordar com Deus. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: em outras palavras, não se deixe conformar aos padrões do mundo, em vez disso, continue se transformando mediante a renovação de sua mente, para que saibam o que Deus deseja, e todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Paulo já nos deixa bem claro que o desejo de Deus para nós, a vontade de Deus para nós, é uma vontade boa, é uma vontade com vitória. É uma vontade que nós sejamos vencedores, que nós sejamos o que Ele diz que nós somos. Aí nós amanhecemos o dia e damos ouvido, não a isto, mas aquilo que Satanás sussurra nos nossos ouvidos todas as manhãs. Porque o grande objetivo de Satanás é inverter aquilo que Deus diz a nosso respeito. Se a palavra de Deus diz que a vontade dele, que o desejo dele para nós é bom, nós precisamos concordar com isso. Nós precisamos concordar que nós somos sim vitoriosos. Mas como mudar? Como transformar? Primeira coisa que nós precisamos fazer é mudar a nossa mente. Porque mudando a nossa mente, nós conseguiremos mudar a nossa vida. Não sou eu que digo isso, é a própria Bíblia. Paulo diz aqui, em outras palavras, não se deixe conformar aos padrões do mundo. Em vez disso, continuem se transformando mediante a renovação de sua mente. Nós precisamos renovar os nossos pensamentos. Nós não podemos ser nova criatura e termos pensamentos velhos. Nós precisamos renovar os nossos pensamentos, renovar a nossa mente. Não adianta você reformar tudo na sua vida se a sua mente continua produzindo pensamentos do passado. Que sua mente, você diz, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu aceitei a salvação, mas você continua pensando como um escravo, você continua pensando como alguém que não recebeu a salvação, você continua pensando que o seu dia é ruim, você continua pensando que você é incapaz de fazer tal coisa, você continua pensando que você não foi escolhida por Deus, que você não tem a capacidade para fazer tal coisa. Mas o Senhor está te dizendo, todos os dias Ele diz para você, você é capaz, você pode, há em você dons e talentos que precisam ser usados para o reino de Deus.
Há algo importante no reino de Deus que você é capaz de fazer e você precisa concordar com esta palavra. Você precisa concordar com as verdades que Deus diz ao seu respeito e esquecer as mentiras que Satanás sussurra no seu ouvido todas as manhãs. Quando nós temos pensamentos ruins de nós mesmos, nós estamos desagradando a Deus. Ora, Jesus morreu por nós, Ele nos amou, Ele nos purificou, Ele nos libertou. Então, por que que eu não posso me amar? Se Jesus acredita em mim, Ele sabe que Ele acha que eu sou capaz de fazer tal coisa, então por que que eu não posso acreditar em mim? Eu preciso concordar com os pensamentos que Cristo tem ao meu respeito. Eu preciso concordar com os planos de Deus para a minha vida, para que eu possa viver os planos dele na minha vida. Você nunca vai conseguir ter uma vida obediente se a tua mente não é uma mente obediente à palavra de Deus. Para ter uma vida obediente, uma vida de vitória, você precisa ter uma mente obediente e uma mente vitoriosa. Porque nós pensamos e a nossa mente produz em nossa vida. Quando nós pensamos algo, os nossos pensamentos, ele produz em nós sentimentos. E esses sentimentos vão produzir ações. Por exemplo, se você começa o seu dia dizendo hoje eu estou para baixo, hoje eu estou infeliz, hoje eu não estou bem, você vai viver o seu dia dessa maneira. Você vai começar a se comportar desta maneira. As suas ações vão ser baseadas nas suas palavras. Hoje eu não estou bem. Aí você já começa a andar de cabeça baixa, já começa a ficar sozinho. Você começa a pensar no teu trabalho, por exemplo. Você começa a pensar, ninguém aqui gosta de mim. Então você começa a se excluir. Você começa a se isolar. Não são as pessoas, é você. Somos nós que produzimos as nossas ações. E elas são produzidas a partir dos nossos pensamentos, que gerarão em nós sentimentos, e a partir daí vem as nossas ações. Por isso a importância de nós renovarmos a nossa mente. Renovando os nossos pensamentos, nós renovaremos a nossa vida. Nós só viveremos a transformação quando nós vivermos a verdadeira transformação de mente. Quando a partir do momento que você deixa de pensar de acordo com as tuas fraquezas e começa a pensar de acordo com a força de Deus, começa a pensar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que o Senhor preparou para você. Sabe, são essas coisas que nós precisamos pensar. Nós precisamos pensar, sim, eu sou capaz. Precisa concordar com Romanos 12, que foi te dado dons, que foi te dado talentos. Você precisa concordar que Deus te capacita, sim. Você precisa concordar que você foi escolhido, sim. Você precisa concordar que a cura, ela foi te dada, que a salvação foi te dada. Você precisa concordar que você é importante para Deus. Porque quando nós pensamos dessa maneira, quando nós concordamos dessa maneira, nós vivemos a vida, os planos que Deus tem para nós. Aqueles planos que são maiores e melhores, sabe? Talvez o teu plano de hoje, talvez os teus pensamentos de hoje sejam pensamentos de desistir, sejam pensamentos de parar. E a Bíblia diz que os planos de Deus para nós são maiores e melhores. E nós precisamos concordar com esses planos, nós precisamos acordar pela manhã e pensar, não, eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que pode todas as coisas, eu tenho um Deus que faz o impossível acontecer e eu concordo com essa palavra e é dessa maneira que eu vou viver. Aí sim, você está vivendo de acordo com o que Deus pensa. Você está pensando de acordo com o que Deus pensa. Que nesta manhã você possa pensar como Deus. Que nesta manhã você possa concordar como Deus concorda. Que nesta manhã você possa viver como Deus quer que você viva. Que você veja como Deus vê. É assim que nós temos que pensar nesta manhã. Amém? Lembre-se disso. Não adianta ter uma nova vida se você não tiver uma nova mente, se não tiver novos pensamentos. A nova vida não cabe pensamentos antigos. A vida de hoje que você tem é uma vida liberta de tudo aquilo que te aprisionava. E os teus pensamentos têm que ser pensamentos de pessoas livres e não de escravo, porque você não é mais escravo. Você é livre. Você é amigo de Deus. E você precisa se comportar de tal maneira. Você precisa trazer essa verdade para a tua vida. Os teus pensamentos têm que ser de acordo com os pensamentos de Deus. Como diz em Romanos 12, 12. Se a nossa mente for transformada, aí sim nós iremos concordar com o desejo de Deus. E o desejo de Deus é bom, satisfatório e fadado ao êxito.
Ou seja, é bom, é perfeito, é agradável. E é com esse pensamento que nós temos que acordar. Acordar hoje e dizer: hoje será um dia bom, perfeito e agradável, porque eu concordo com as palavras de Deus. Amém? Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.